Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco, né? Bora acompanhar o programa Futebol 360, falando tudo da rodada de ontem entre Vasco e Volta Redonda. O Vasco perde a sua primeira partida no Campeonato Carioca. Em 4 jogos, o Vasco tem 2 empates, uma derrota e uma vitória. E o torcedor já está contestando o trabalho do Maurício Barbieri, né? E ontem também, para completar, o Pedro Raul perdeu um pênalti, o jogador ainda não conseguiu marcar pelo time do Vasco, né? O torcedor acaba ficando um pouco com o pé atrás, né? Já que o jogador chegou com peso, né? Como um dos artilheiros aí do último ano, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? E o Maurício Barbieri vai ter muito trabalho para poder acertar esse time do Vasco. Tem até algumas peças de qualidade, mas tem que saber trabalhar esse time, porque senão fica difícil. Bora acompanhar aqui mais o Futebol 360. Eu vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Dificilmente, hein? Teu vizinho da colina, corneteiro. Pedro Raul não Já jogaria tá na Premier pegando no League. pé do homem? Não, Pedro Raul não jogaria na Premier League. Jogaria. Com Mas 20? na Série A joga? Hã? Mas na Série A joga? Não, na Série Série A A, tudo mas na bem, Premier acho que- Campeonato Brasileiro. Lá, o Antônio no Vasco... Eu não cravaria que não joga. Por enquanto, ainda não está conseguindo render no Vasco da Gama. Normal, fã do esporte. É só o início da temporada e só o segundo jogo dos titulares do Vasco no Campeonato Carioca. Teve ali a espécie de Florida Cup, sem levar esse emblema, esse nome, mas a temporada, a excursão que o Vasco da Gama fez nos Estados Unidos com uma vitória e uma derrota também no Campeonato Carioca. Ontem pro Voltaço e o Barbieri, Falou, hein? colocou parte do resultado na conta da jovem arbitragem. É isso, Barbieri? A partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente e que poderia ter mudado a história do jogo, se ele dá o segundo cartão e aplica o vermelho, não estou atribuindo o resultado a isso, porque a gente poderia até perder o jogo mesmo com um a mais, ou poderia ter perdido o jogo da maneira que perdeu. Agora, por que as equipes não têm direito de escolher quem joga e a FERJ tem o direito de escolher um árbitro que não é o titular dela? Quantos jogos tem que isso acontecer? Porque esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso, e ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca. Então, qual que é o critério? Eu acho que a questão do investimento ela é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Só para constar, o cidadão, o árbitro no caso, citado pelo Barbieri, é o Thiago Ramos Marques, árbitro jovem da Federação Carioca. O que deu errado ontem com o Vasco? Aí números da partida: derrota por 2-1 para o Volta Redonda. A Volta Redonda abriu 2-0, Vasco diminuiu e quase empatou, não fosse um pênalti perdido pelo Pedro Raul. Posse de bola, Vasco teve mais contra a Portuguesa, 59%. Aí tá a Portuguesa, mas números dos 2 jogos do Vasco no Campeonato do Rio de Janeiro. Contra a Portuguesa teve 59%, a Portuguesa 44%, aproveitamento de finalizações 40%, a Portuguesa 46,1%, cruzamentos errados 35%. Contra a Portuguesa, 15. Chutes certos, 5. Contra a Portuguesa, 2. Então, só recapitulando, reforçando. Contra o Volta Redonda, 59% de posse de bola, 44% contra a Portuguesa. Aproveitamento de finalizações, 40-46. Próximo, os 2 jogos. Cruzamentos errados, 35 ontem contra a Volta Redonda, apenas 15 contra a Portuguesa. Dá para chamar de apenas 15 se comparado ao de ontem. E chutes certos, 5-2. Venceu a Portuguesa por 2-0, perdeu para o Voltaço por 2-1. Isso aí tá mais ligado a desempenho do que propriamente a arbitragem, né? Concordo. Está muito mais ligado ao que o time fez e produziu em campo Ou e que não pela fez, né? ineficiência da produção em campo do que propriamente a arbitragem. Né? A gente, óbvio, tem alguns lances ali que você contesta e poderia ter sido diferente com uma arbitragem um pouco mais experiente, mas o que o Vasco deixou de fazer também tem que ser levado em conta. O Barbieri tem que assimilar que as coisas não aconteceram.
né? Jogar nas costas dos outros, ok. Mas ele tem que assumir um pouco da bronca também. O Vasco reclama principalmente de uma entrada do lateral direito Yuri. No primeiro lance do jogo, ele já toma um amarelo e depois faz uma falta que poderia ser passível do segundo amarelo e expulsão. Essa segunda falta Alex foi Teixeira. em que momento do jogo? Antes do primeiro gol. E aí o Vasco reclama, até o Barbieri diz... Antes do primeiro gol do Volta Redonda? Do Volta Redonda. Antes do primeiro gol do jogo. Então, ali o Vasco reclama e logo depois sai o gol. Mas ainda assim, mesmo com essa escolha de arbitragem, eu até questiono essa ideia. Só tem 3 jogos na Série A do Campeonato Carioca. Mas se não apitar Vasco e Volta Redonda, quando que um árbitro vai poder crescer, ter uma projeção de carreira? Pode-se criticar o desempenho dele, mas não por esse argumento. Ainda assim, o Barbieri tem muitos problemas para resolver no Vasco. Foi uma atuação preocupante, porque lembrou os piores momentos do Vasco 2021-2022. Vasco, 2 anos consecutivos na Série B, um Vasco que não conseguia achar uma identidade de equipe. Quando encontrou com o Zé Ricardo, acabou durando pouco, porque ele sai. Então, foi um time que, mesmo sendo remontado e com reforços que a torcida enxergou alguma perspectiva de melhora, jogou muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. E aí a gente está colocando também num contexto Volta Redonda, que é uma das melhores equipes do Campeonato Carioca, fora os 4 grandes, mas, de qualquer forma, não justifica um desempenho tão ruim. E aí a gente vai analisar os prós e contras. Os contras, o Barbieri está montando a equipe agora, ainda não pôde contar com todos os jogadores e com todos os jogadores em condições físicas ideais. O Orelhano, por exemplo, chegou e só jogou na Flórida. O De Luca é um jogador que ainda não teve condição de jogar como primeiro volante. Quem jogou no lugar não correspondeu. E aí, isso mostra o estágio real em que o Vasco está. O Vasco está montando uma equipe para tentar permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, com essa equipe, se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, o Vasco já entraria correndo sérios riscos de ser rebaixado. Porque mesmo com uma remontagem em andamento, ainda falta bastante para chegar a um estágio competitivo na primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, ontem, olha os jogadores que o Barbieri tem para mudar o jogo, para substituir. O Robson sente uma lesão, precisa sair no primeiro tempo. Quem entra é o Miranda, um jogador da base, mas ainda falta rodagem, acabou ficando punido por causa do doping por quase 1 ano. O Vinícius, que estava no Ituano, foi emprestado, muito questionado pela torcida, volta e acaba sendo uma das principais opções para o ataque. O Eric, que é um jogador muito jovem também. Então, no elenco do Vasco, pensando, não tem nenhum time titular. E como composição de elenco, precisa mais. E até o Alex Teixeira, voltando agora, demorou para renovar o contrato, entra como substituto do Nenê e não apresenta absolutamente nada. Um jogador que, desde que voltou ao Vasco, tem tido essa dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Então, com todos esses problemas, e pensando que o Nenê, o contrato só vai até o fim do Carioca, o Vasco precisa se mexer e precisa ir ao mercado para incorporar esse elenco. Eu tenho certeza que o Paulo Brax, a diretoria, sabe dessa necessidade, até trabalham com a hipótese de reforçar mais em abril, mas ainda entendo que para o Carioca, nem essa equipe pode ser suficiente para fazer testes, tentar achar um esboço de equipe. Mas pensando no objetivo da temporada, é muito pouco. Mas dentro dessa realidade, do que se tem lá hoje, era possível fazer muito mais? Não. A exigência é que se jogue pelo menos mais. O resultado acaba sendo secundário. Mas também levando em conta o fato de ser o 4º jogo dos titulares no ano. Sim, mas... Não está ainda dentro do tolerável? Então, mas a gente precisa analisar as outras equipes e o nível de futebol. Se o resultado nesse estágio da temporada pode ser relativizado. Agora, o que o Vasco jogou, e no ano passado, muita gente também questionava o desempenho, que o time estava mal, mesmo com o Zé Ricardo não jogava bem. E são questionamentos plausíveis, porque quando chega na reta final, isso pode ser ilusório. Não, o Vasco consegue, com essa equipe aqui, vai ajustar, falta tempo. E não é só isso. Eu entendo que o Barbieri pode fazer mais, mas, de qualquer forma, quando a gente olha para o elenco do Vasco, as opções são muito escassas, pensando quando tiver de enfrentar adversários mais fortes.
Então esse já foi um teste suficiente para mostrar as fragilidades do elenco, as fragilidades do time e, claro, indicar o Barbieri, que mesmo com esse time, a equipe dele pode produzir mais. São 35 cruzamentos errados, um índice muito alto, porque o Vasco, quando esteve atrás do placar, só teve como repertório cruzar a bola na área. A única coisa que saiu desse roteiro foi o chute de longa distância do Peck, que acabou saindo o gol. Fora isso, uma produção ofensiva muito pobre. Aliás, o Peck, para mim, foi uma boa notícia de ontem. Achei que no primeiro tempo, o cara que buscou a movimentação o tempo todo, se associar... É o segundo jogo bom dele, Sim, né? E o gol, nem se fala do gol, né? E é um Vasco que, para mim, além dos cruzamentos, que quase sempre eram muito curtos ou muito longos, dependeu muito da saída do Léo. Assim, é bom você ter um zagueiro, foi o principal armador do mas time. Esse é o ponto. É legal você ter isso, mas não ser a sua principal arma. E eu senti muito o Vasco dependente desse aspecto. E para mim incomodou não só a falta de criação do Vasco, mas assim, transição defensiva, um caos. O Vasco perdia a bola, o Volta Redonda, às vezes com 3 jogadores, criava uma situação de contra-ataque com uma facilidade tremenda. Então, assim, eu entendo, o Vasco ontem começou com 7 jogadores que acabaram de chegar. É mais de meio time que está se conhecendo. A linha defensiva toda composta por jogadores que acabaram de chegar, inclusive o goleiro. Então, assim, é natural que vai ter uma adaptação. Mas, assim, a criação foi muito pouca e muitos problemas de transição defensiva. Acho que, pelo menos isso, é um pouquinho mais competitivo, ter um pouquinho mais de aceleração na troca de passes, acho que poderia ter rolado Você falou, ontem. inclusive, o goleiro. Como é que vocês avaliaram a participação do Ivan no jogo? Não vejo uma grande responsabilidade, não teve culpa nos gols, e é isso. Novo goleiro titular, aí esse sim precisa de tempo, se tiver uma ou outra falha, dá para colocar nesse pacote, mas pensando, o problema crônico do Vasco hoje, primeiro, é estabelecer um jeito de jogar, e essa foi a proposta com o Barbieri. Ter um treinador com um jogo mais elaborado, uma proposta ofensiva. Só que você tem que ter peças para fazer esse jogo elaborado. Então, E o Vasco ainda até tem algumas peças. Por isso que a gente cobra um desempenho melhor. E que algumas delas não se encaixam na ideia do treinador. O Zé Gabriel, por exemplo. O Zé Gabriel é um volante limitadíssimo, com a bola no pé, tem até um bom poder de marcação, mas pensando na ideia de jogo, é o Di Luca que provavelmente vai ser o titular. E aí, como faz um encaixe de Di Luca com Jair, que na temporada passada pecou muito na recomposição? 2 volantes que têm capacidade de saída de jogo, mas e quando precisar marcar? E aí, o Pedro Raul. Hoje é o dia fácil para crucificar. Não, Pedro Raul... Pelo pênalti perdido. Ainda não Mas foi um dos maiores problemas para mim. Pois é, ainda não marcou. Perdeu o pênalti, mas recebeu pouquíssimas bolas. Ele sofre o pênalti também, tem que ser destacado. E sofre ele muito no voluntarioso, para insistir, mas a bola não chegou bem em condições para a gente cobrar. Opa, o Pedro Raul tomou decisões equivocadas. E o Pedro Raul também, não dá para fugir nesse momento. Se o Pedro Raul oscilar, talvez precisar dar um banco ali, não tem uma opção a ele. Tem o Egnaldo, que é muito jovem, mas às vezes vai melhor jogando aberto. Então, é um Vasco ainda problemático, por mais que tenha subido de patamar em termos de perspectiva, com investimento, podendo contratar jogadores como Piton, Léo, Pedro Raul, que são mais jovens, podem render no médio e longo prazo. É um time que carece ainda de muitos reforços e, obviamente, entendo também o lado do Barbieri, de tempo para sentar uma nova forma de jogar. O recorte é curtíssimo, né? Voltando ao Pedro Raul, são 4 jogos, sendo que 2 deles amistosos. O que aconteceu com o Pedro Raul ontem, que vocês acabaram de dizer, que a bola não chegou, ele provocou o pênalti depois desperdiçado pelo próprio. Aconteceu nas outras partidas também? O roteiro do Pedro Raul foi o mesmo nos 4 jogos? O Pedro Raul foi melhor contra o River. Ele teve uma participação antes do Vasco sair atrás do placar. Ele participou bem, teve um bom entendimento com o Peck. Já contra o Inter Miami, uma participação muito parecida com a do Volta Redonda. A bola chegou pouco, mas eu vejo que se o atacante não é municiado, um centroavante como ele, você não tem quem faça a bola chegar, e ontem não teve. O Alex Teixeira não fez um papel que muitas vezes é do Nenê, de cruzar bolas, e nem na bola parada o Vasco funcionou. Então, não dá para cobrar só do centroavante. Agora,
esperar que o Pedro Raul vai ser o cara que vai botar a bola debaixo do braço e resolver todos os problemas, não vai, porque o Pedro Raul não está nem entre os 5 principais atacantes do futebol brasileiro. Foi uma boa aposta pela temporada que fez no ano passado com o Goiás, mas não é um super craque. Longe disso. Para mim é um centroavante de razoável para bom e precisa se desenvolver ainda. Agora, é preciso equilibrar isso e não colocar o jogador num pedestal, até para não fazer uma cobrança que é desproporcional com o que o cara pode entregar. Ele é um centroavante que tem uma capacidade até de sair da área quando precisar, não é um... o Raniel, por exemplo, era mais limitado, era mais um centroavante fixo, mas ainda assim é uma mobilidade limitada, é um jogador que precisa ter a bola precisa chegar bem na área e não é só com um balãozinho, com um chuveirinho, como o Vasco fez no segundo tempo contra o Volta Redonda, que vai abastecer e municiá-lo o suficiente. Ontem a torcida vaiou o Vasco no final do jogo, acho que é mais ou menos normal, né? É uma torcida diferente da de São Januário, a torcida de Cariacica. Acho que em alguns pontos o comportamento vai ser diferente, mesmo quando o time não jogar nos seus domínios, mesmo sendo mandante. Você, pelo que sente, mesmo que à distância, como vê essa relação torcedor e Vasco da grana nesse início de SAF? Esse é o problema, a história do Vasco da grana, de que a mensagem inicial foi... Mas não tem um lado tolerante também? Vamos esperar que os caras vão melhorar esse troço? Pouco tolerante. Primeiro, porque o torcedor do Vasco foi muito castigado nos últimos anos. E aí, é num outro modelo, era um clube associativo, ainda assim é o Vasco, é o escudo, é a Cruz de Malta, e o torcedor enxerga isso e está muito sentido e machucado. Então espera, o Vasco vai se reerguer daqui 5 anos. O torcedor não vai ter essa paciência. E a 777 sabe disso, que precisa passar um recado de confiança. E esse recado de confiança não é já ganhar títulos na primeira temporada. É de um Vasco que caminha para ser muito diferente do que foi nos últimos anos. E quando a temporada começa e o torcedor não sente nem sinal disso, porque a gente olha para o campo, fazendo todas as ponderações, vai ter Orelhano, pode ter mais reforços, ainda assim é um torcedor que está muito carente de sinais. E a 777 demorou a dar esses sinais, demorou a contratar, no ano passado demorou a assumir as rédeas do futebol, por uma questão burocrática e também por opção, vamos deixar a associação, o presidente Jorge Salgado tocar. Isso deixou o torcedor do Vasco com um senso de urgência maior. E algumas mensagens da própria 777 não contribuíram para isso. Como o Josh falando, o último ano que o Vasco joga em condição de desigualdade com o Flamengo. Isso é um problema. Isso aí A expectativa é a mãe da M, né? Exatamente. É só o torcedor muito fora da realidade que vai acreditar que o Vasco vai competir em condição de igualdade com o Flamengo. Até esse discurso já começou a ser desfeito. Pode ser a longo prazo. Não, a curto prazo, sim. Você pega até exemplo em grandes ligas, o Liverpool da vida do Klopp. Quantos anos que ele precisou para conseguir se equiparar? Então, assim, não vai... Aquele o Klopp levou 3 anos para ganhar o primeiro título. E assim, para mim, acho que o Vasco, assim, não talvez em desempenho, tem que ficar atrás, ou igual foi o Botafogo no ano passado. Mas acho que o parâmetro tem que ser esse, em questão de trabalho. Em questão de formar um time, Botafogo levou 1 ano até se acertar, encontrar. Eu acho que agora o segundo ano... 3 times na primeira temporada. Pois é. Então, assim, você precisa desse período para... O Barbieri também, da questão da arbitragem, acho que não concordo muito com ele. Mas o que ele falou é muito verdade na coletiva. Não é só ter 100 milhões e montar um time do nada. Você precisa construir... Acho que o ano tem que ser muito mais de um laboratório para o torcedor do Vasco, embora ele não vai querer saber disso. Ainda mais no Brasil, é complicado. E aí, é um torcedor machucado pra caramba. Exatamente. E o torcedor, assim, a gente entende a questão passional, né? Completamente... A gente entende isso, mas analisando de uma forma um pouco mais macro, uma forma um pouco mais fria... É um processo que o Vasco não ia ser da noite para o dia em que o Vasco ia virar uma potência e é isso e acabou. Né? A gente citou o Flamengo e poderia citar outros clubes que tiveram um processo de reformulação para chegar no que está colhendo hoje. Não foi amanhã eu vou mudar e já começa esse ano as coisas acontecerem. Não é assim. Nenhum clube foi assim. Cita um clube que do dia para a noite virou vencedor ganhando, empilhando. Não foi.
Foi um processo de reconstrução, de mudança de mentalidade, de mudança de opção de mercado, de investimento, de questão de marketing para você trazer o torcedor. Então, tem uma série de fatores que levam o time a potencializar da forma como foram outros times. E não é do dia para a noite. Não, minha dúvida é só se o vascaíno, ele hoje está mais voltado, de repente, em poder alimentar a esperança da volta dos dias gloriosos, ou o receio do pior, que o pior aconteça novamente. Ao que tudo indica, não acontecerá. Mas o cara que já passou por vários momentos de dor, ele sabe mais do que ninguém como a coisa é. E, de repente, como tudo estava bem e fica mal. Qual lado, em que ponta você acha que o vascaíno se agarra mais? Não é garantia de que, se tornando SAF e recebendo investimentos, que isso vai ser suficiente para tirar o clube do buraco em que está como instituição. Então, muda o CNPJ, o investidor é diferente, mas a gente já viu vários casos em que clubes com esse modelo de empresa, não de SAF, porque ainda é novo no Brasil, que gastam mal, que investem e não têm um projeto, ou que mudam muito rapidamente, ou que são suscetíveis a pressões externas. A 777, por exemplo, pode, talvez, nessa dificuldade de conseguir ganhar o torcedor do Vasco, ter o mesmo imediatismo que outros dirigentes tiveram, de trabalho do Barbieri não está decolando, vamos trocar. Então, e a 777 também é pouco experimentada no futebol, é um ramo novo para eles. Embora tenham outros clubes, como o Genoa, da Itália, tem um lastro pequeno. Então, eles também estão experimentando, também estão na fase de testar muita coisa. E nesses testes, um que já deixa ali uma pulga atrás da orelha, o Robson, pelo desempenho... Robson Babu. O desempenho inicial, mal, não conseguiu se encaixar com o Léo, com um tempo de bola muito ruim. É uma aposta do Vasco que consiga... Mas era uma bola cantada, né? Em nenhum dos clubes que ele passou, ele foi um supra-sumo. Nenhum. E eu até entendo, Nath, quando um clube que tem uma margem resolve apostar no Robson pela juventude. Sim. Então, o Flamengo, por exemplo, vamos apostar nesse jogador aqui. Se não der certo, o máximo que vai acontecer é ele não jogar. Temos outros aqui. O Vasco não tem. Tanto é que o Robson está jogando de titular. Isso faz o torcedor questionar, qual critério que se utiliza para montar esse elenco? O Vasco atualmente não tem margem. Contratou relativamente pouco para a necessidade do time. O desempenho inicial não agrada. Então, é um Vasco que precisa, de alguma maneira, passar um cartão de visitas mais convincente para mostrar que é uma nova instituição, que é uma nova ideia de futebol. E isso, repito, apesar das contratações de jogadores mais jovens, não aconteceu. 777 ainda deve ao torcedor uma carta de credibilidade para ganhar confiança. Isso vai acontecer com resultados, mas também com indicativos melhores no departamento de futebol e nas contratações. Nath, antes da gente ir pro break, para finalizar o assunto Vasco da Gama e o Barbieri. Olhando para o Barbieri, conhecendo o histórico do Barbieri, o perfil do Barbieri e também do Vasco. Tudo bem, mudanças na parte diretiva, mas é o Vasco, continua sendo o Vasco. A torcida do Vasco, como é que você vislumbra esse relacionamento, esse casamento? Acredito que ele não vai ter tempo. Porque se as coisas não acontecerem com o Vasco no Campeonato Carioca, a perspectiva para um Campeonato Brasileiro para brigar para não cair, ele não vai ter tempo. É um treinador jovem, um treinador que tem ideias interessantes, um treinador que você consegue identificar nos times que ele treina a mão dele fazendo o trabalho, mas ele é um cara que, infelizmente, é contestado. Não tem grandes trabalhos assim que dê a ele esse casco para tomar a porrada e ficar durante um tempo que é necessário para o futebol. No Red Bull Bragantino, numa situação peculiar, completamente com mais diferente. tempo, mais tolerância. Mas a gente viu o quanto o desgaste fez mal ali na relação entre Barbieri e o desempenho da equipe, né? O quanto acabou se perdendo no caminho. Tem todas essas questões. Ele tem tudo para ser um treinador. E a gente espera muito desses treinadores que estão chegando agora, o próprio Lázaro, o Barbieri, que já está há algum tempo também, mas é jovem, que consigam trazer ao futebol brasileiro aquilo que a gente tinha antes, que era de ver os jogos na empolgação, de ver uma qualidade técnica. Ele é um treinador que tem essa capacidade.
Se ele vai conseguir fazer no Vasco a curto prazo, eu já não sei. Antes do break, o fã do esporte participa do Futebol 360, hashtag F360BR. O Roberto Amanci, bom dia, o Vasco no Carioca disse que entrou com o time B e o time principal estava em Miami. Agora que voltou de Miami, não tem nenhum time. O Barbieri não conseguiu montar nada, não tem meia, não tem atacante. Essa é a realidade do Vasco. Brunelli, bom dia. Pedro Raul seria titular em muitos clubes no Brasil. Como São Paulino, eu amo o Caleri, mas o Pedro Raul é melhor tecnicamente que ele, mas muitos não estão preparados para esse debate. Pode até ser melhor tecnicamente, mas o Caleri, como homem-gol, como definidor, é infinitamente superior. Tecnicamente, convenhamos, é apenas uma parte, Claro, né, do repertório de um jogador de futebol. José Renato Ribeiro, depois da 777 prometer revolucionar o Vasco e nada, estudam mudar o nome. Calma, Zé Renato. Para 171, codinome Lorota. Isso me lembrou, teu vizinho acordou já, não? Mandou mensagem? Não, mas não é. Meu vizinho é outro. É outro avatar dele. Galera, é isso aí. O torcedor vai ter que ter calma, né? E tá complicado o negócio. Torcedor, não só torcedor do Vasco, né? De vários clubes aí brasileiros, são torcedores imediatistas. Eles querem trabalho assim logo de cara, porque eles estão vendo o rival, Flamengo, o Fluminense também que melhorou também no último ano também. Vê alguns clubes, então o Vasco quer resultado, né? Imediato, o torcedor não aceita, é inaceitável mesmo. O time do Vasco, pelo menos, não ter uma forma de jogo, né? Que o torcedor possa olhar e falar, não, o time vai melhorar, o time vai pra frente, porque fica aquela desconfiança, pô, será que vai voltar ao Campeonato Brasileiro, vai ser aquele desespero pra poder não cair pra Série B? O torcedor tá com essa dúvida, entendeu? Fica complicado, né? Pedro Raul veio, um jogador aí que vinha jogando muito bem pelo Goiás, lembrando, no final do Campeonato Brasileiro, faltando as 10 rodadas, o Pedro Raul já não estava jogando bem como ele vinha no início. Ele deu aquela explosão, começou fazendo muitos gols, mas no finalzinho a campanha dele pelo Goiás foi um pouquinho abaixo do esperado. E também não adianta você ter um atacante bom, a bola não chegar. E o Pedro Raul tá saindo muito da área, ele sai muito porque ele quer ajudar o time. Esse é o espírito de jogador, que ele quer ajudar a equipe, ele sabe que a equipe não tá indo bem, ele quer fazer a parte dele, então ele acaba saindo do lugar onde ele não tem que sair. E a bola também tem que chegar na área, não adianta você ter um atacante alto e a bola não chegar. Aí complica, entendeu? E o Barbieri também não adianta ficar botando culpa na arbitragem, porque o árbitro só tem 3 jogos que ele apita, e daí? E daí? Já pensou também se ele não tivesse oportunidade no futebol também, porque ele era da base? Ah, não, ele só dirigiu o time do Atlético, né? Depois foi pro time do Bragantino, então ele não tem que ter chance porque ele não ganhou nada. Já pensou que tivesse esse pensamento também? Só porque o árbitro tem 3 jogos como profissional? Isso daí é falta de respeito também. Beleza, o árbitro ele pode errar? Pode, mas a desculpa da derrota não foi da arbitragem. Foi o time que não correspondeu. Essa é a verdade, o time não correspondeu. E coloca nos comentários o que vocês acharam aí dessa declaração do Maurício Barbieri. Será que o Vasco mesmo não correspondeu? Ou a arbitragem teve culpa no resultado aí de 2-1 para a equipe do Volta Redonda? Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esquece também, galera, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.